bem-vindos à aula de língua portuguesa. E chegamos ao fim de mais uma sequência cheia de conhecimentos e muitas imagens. Você gostou dessa sequência? Ainda temos a aula de hoje. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar aqui invadindo novamente a sua casa através da tela da sua TV. Pegue o seu caderno, lápis, borracha, deixe também apontador, lápis de cor, canetinhas, tudo para deixar o seu registro cada vez mais legal, mais bonito. Todo mundo gosta de ver um caderno bem caprichado. Abra numa folha nova e coloque a data, aula e escreva a língua portuguesa. Tudo devidamente organizado no seu caderno? Antes de começar com os conteúdos de hoje, vamos relembrar o que fizemos até aqui. Eu trouxe para vocês a sequência de uma história do Snoopy, não é verdade? Eu organizei toda a sequência da história em frases e coloquei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, apesar da ordem numérica estar correta, as frases estavam embaralhadas. Vocês tinham que organizar toda essa sequência. Então, frase a frase, nós fizemos essa organização. Em seguida, eu trabalhei com vocês a diferença no sentido quando colocamos um acento no lugar onde ele não deveria estar. Foi o caso da palavra coco, que não tem acento, e cocô, que tem acento lá na última sílaba. É uma palavra oxítona. Então percebemos também, analisamos a palavra e percebemos que a palavra coco é uma palavra paroxítona. O que significa isso? Tem a penúltima sílaba tônica. E a palavra cocô é oxítona, tem a última sílaba tônica. Percebemos também algumas diferenças entre elas, além da posição da sílaba tônica, a sílaba mais forte. Percebemos que cocô leva um acento gráfico, um acento circunflexo. E a palavra coco não tinha acento, mesmo possuindo uma sílaba tônica, né? Todas as palavras possuem sílaba tônica. Conversamos bastante sobre isso também. Em seguida, fizemos algumas atividades utilizando essas palavras, né? Sabiá, menina, café, pote, avô, avó e coco. Então, de um lado, tínhamos as palavras oxítonas terminadas com uma sílaba tônica, a sílaba mais forte, e do outro lado, menina, pote, coco eram paroxítonas, a penúltima sílaba tônica. E aí falamos um pouquinho também das regras para acentuar. Então, o que mais fizemos? Nós também analisamos algumas palavras dentro do texto. Não é verdade? O significado que essas palavras têm dentro de um texto, dando um sentido, por exemplo, de disputa, um sentido de acreditar, de crença. Então aí nós fomos percebendo que uma mesma palavra pode dar sentidos diferentes dentro daquele texto, não é verdade? Trabalhamos com a palavra aposto. Também eu trouxe para vocês outras palavras, como imediatamente. O que significava imediatamente dentro do dicionário. E aí eu trouxe outras coisas utilizando a palavra imediatamente. Eu mostrei para vocês uma lista de coisas que para mim, para o professor Rodrigo, eram imediatas e eu propus que você escrevesse também. Você pensou em alguma coisa que para você é imediata, que tem que acontecer rapidamente, que tem que ser naquele mesmo momento? Eu tenho certeza que você anotou. O que mais fizemos? Trabalhamos com as onomatopeias. Você se lembra o que é uma onomatopeia? Onomatopeia é a reprodução escrita de um som. Lembra que nós conversamos que o autor ele não pode inserir um áudio, é diferente de um cinema, é diferente de uma novela, de um filme, não é? Onde o som ele tem ali aquela emissão, né? O som aparece. Na história em quadrinhos, o som também é importante, mas não tem como colocar o áudio. Então, a onomatopeia é a representação escrita daquele som. Então, nós fizemos essa análise. Quais eram as onomatopeias que apareceram na história do Snoopy? E o que mais fizemos? Fizemos tanta coisa, não é?
Fizemos também a leitura da imagem, a expressão facial do personagem principal, que era o Charlie Brown, não é verdade? Então, nós percebemos que ao final da história, ele estava inconformado com tudo aquilo que aconteceu. Fizemos tanta coisa, né? Ufa, eu tô até cansado, mas ainda tem coisa para aprender. Vamos lá? Vamos ouvir as histórias trabalhadas até agora. Então eu vou ler novamente as histórias para vocês, vai aparecer aí na tela. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tudo bem? Vamos lá? A primeira história estava no livro Maluquinho por Festas, ok? Vamos ler? Diz o seguinte: Menino Maluquinho em Espírito do Rock. Achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Vamos começar logo esse ensaio. Calma, Bocão. Ainda está faltando o Maluquinho. Estava. Trouxe o seu instrumento? Tá aqui, ó. Tcharam! Um agogô? Pô, agogô é pra samba, Maluquinho. Nossa banda é de rock. Meu Deus, como o Juninho entende de música. Deixa disso, Juninho. Os agogôs também são filhos de Deus, mas não têm o espírito do rock. Espíritos? Nunca pensei que música pudesse ter espírito. Bem, onde você aprendeu isso, Juninho? Eu sou pequenino, mas entendo de música para danar. Então explica, o que música tem a ver com assombração? Pô, Bocão, de onde você tirou isso? Ué, o Juninho não falou em espíritos? Ai, meu Deus. Preocupa não. A cabeça não é boa, mas no teclado ele é bom. Então deixemos de conversa e vamos ao ensaio. Mas sem agogô. Não se esqueça que eu sou roqueiro. O baixinho hoje está impossível. Minha parte eu já ensaiei. Quer ver? Parabéns pra você. Mas isso não é rock, Bocão. Não é pra festa de aniversário da Ju? Achei que tinha que tocar Parabéns pra você. O Bocão acertou uma. O parabéns é pro final da festa. Eu quero dar o meu show de rock. Tá, mas vai ter agogô no rock. Não avacalha, Maluquinho. Eu sou um roqueiro purista. Purista? Então tô fora. Meu negócio é samba. Então o nosso trio vai ser de 2. Tive uma ideia. Sai o agogô e entra o vocalista. Boa! Vamos ao ensaio. Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Parabéns pra você. Me dá esse microfone, Maluquinho. Você é desafinado demais. Pois fique sabendo que no peito de um desafinado também bate um coração. Já ouvi isso em algum lugar. Peraí, tive uma ideia. Aí, Bocão. Tanto rock como samba tem ritmo, não tem? Fantástico. Descobriu sozinho? Então, o que falta para a nossa banda é uma bateria. Oba! Isso é comigo! E começa o parabéns. E o Juninho acha que só ele entende de música. E aí? Lembraram dessa história? Essa história é bem legal, não é verdade? Nós trabalhamos bastante com ela. E a outra história? A outra história estava aqui nesse livro, no livro do Snoopy. Vamos relembrar ela também? Acompanhe a leitura comigo. Lutando para voar. Bem, olá, sua árvore má, comedora de pipas. Foi um longo inverno, não? Aposto que está com fome, não é? Aposto que você adoraria engolir essas pipas imediatamente. Este ano eu quero soltar pipa sem que você interfira. Vou dizer uma coisa. Se eu der a você a pipa que você escolher, você tem que prometer que vai me deixar soltar a pipa em paz.
Não é um cardápio muito amplo, mas eu tenho morango, limão e o sabor misterioso. Sabia? Quem pode resistir a um sabor misterioso? Tu! Coco? Como eu ia saber que branco era coco? Era para ser um sabor misterioso. Ei, me devolva isso. Nós tínhamos um trato. Continua mascando. Eu vou mostrar a você sua árvore má e devoradora de pipas. Tudo bem. Não preciso dessas pipas. Tomara que você engasgue. Vou soltar a pipa de coco. É, isso mesmo. A pipa de coco nem tá tão mastigada. Você vai ver, árvore. E ali no final. Agora, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que trouxe você aqui disse que você estava falando com uma árvore? É isso mesmo? E olhe lá como ficou o nosso personagem, inconformado com essa história toda. Na mão dele, uma pipa toda estraçalhada. Meu Deus, que histórias legais a gente trabalhou nessa sequência, não é verdade? 2 personagens bem diferentes, 2 histórias com análises diferentes, com autores diferentes, um brasileiro, um americano, norte-americano, né? E nós fizemos bastante coisa sobre eles. Hoje eu quero continuar fazendo uma análise com os 2 juntos. Então nós vamos trabalhar comparando os assuntos do texto, tudo bem? Vai começar o nosso super quiz dos textos. Muito bem, como eu disse, nós vamos comparar as informações e os assuntos dentro dos 2 textos, tudo bem? Então o que eu fiz? Eu preparei aqui uma tabela, né, para a gente colocar essas informações, que você não precisa fazer igual a minha. Eu fiz assim para mostrar para vocês como que eu organizei as minhas ideias. Porém, conforme eu vou colocando aí na tela, você vai fazendo as suas anotações. Não precisa riscar a tabela nem nada. Só coloca a informação e escreve se é de um texto ou de outro. Tudo bem? Mas eu fiz assim, ó. Eu coloquei todas as informações aqui organizadas para poder mostrar para vocês, e o texto 1 e o texto 2, ok? Como que nós vamos fazer? Acompanhe aí a leitura na tela da TV, ó. Diz o seguinte: a professora Rita está nos ajudando nessa atividade. Leia com atenção as informações e descubra se é o texto 1 ou ao texto 2, ok? Então ali tem o meu avatar, o meu bonequinho, segurando o texto 1. O texto 1 se refere ao texto do Maluquinho, lá no livro Maluquinho por Festas, ok? E o número 2, o texto 2, está lá no livro, na revista do Snoopy. Então, você vai escrever se a resposta dessa pergunta está no texto 1 ou no texto 2, tudo bem? Então vamos à primeira pergunta. Professora Rita, qual é a primeira informação ou a primeira pergunta? Tem como título Lutando para Voar. Esse título era do texto 1, lá na revista Maluquinho por Festas, ou estava no texto 2, na revista do Snoopy? Lutando para Voar. Ali tem algumas pistas para nós. A palavra voar. Será que apareceu algo relacionado a voar no texto do Maluquinho? Vamos lembrar o texto bem rapidamente? O texto do Maluquinho falava sobre um ensaio, né? Eles iam fazer alguma coisa numa festa. Já no texto do Snoopy, no texto 2, o objetivo do Charlie Brown era soltar pipa. Então, pensando em voar, a pipa voa? A pipa voa, não voa? Então, vamos ver. Tem como título Lutando para Voar. Eu fiz uma anotação aqui porque ali na impressão saiu com outro título, ok? Mas Lutando para Voar está então no texto 2, o texto do Snoopy. Tá? Por quê? Porque o personagem principal nessa história queria soltar pipa. Então a resposta é texto 2. Vamos sempre recordando as histórias para que a gente possa, então, preencher o nosso quadro. Tudo bem? Vamos lá? Professora Rita, e agora? Tem como título Espírito do Rock.
Vamos também analisar as marcas aí na fala da professora Rita. Coloca ali, ó, a palavra espírito. Será que em algum dos dois textos falava sobre uma assombração? Vamos pensar assim? Espírito enquanto assombração. Não tinha, não é verdade? Nem no texto do Maluquinho, nem no texto do Snoopy, na revista do Snoopy. Vamos então buscar uma outra palavra como referência. Rock. Tinha alguma coisa a ver com rock no texto do Maluquinho? Tinha alguma coisa a ver com rock no texto do Snoopy? Vamos lembrar? No texto do Snoopy, lá o Charlie Brown, que era o nosso personagem principal, ele queria soltar pipas e tinha um grande problema com uma árvore que engolia suas pipas. Não tinha nada sobre rock lá, não é? Lá no texto do Maluquinho, eles formaram uma banda para tocar no aniversário da Julieta. Até aí tudo bem. Mas tinha um personagem que ele tinha um espírito do rock. Ele era purista. Ele só queria que as coisas acontecessem dentro do rock, com os mesmos instrumentos, a mesma batida, as mesmas músicas, não é verdade? Então a resposta para essa afirmativa da professora Rita está no texto 1. Vamos anotar na tabela. Você vai anotando aí no seu caderno. Anota o título e escreve qual texto está a afirmativa da professora Rita. Muito bem. Vamos em frente ver o que mais a professora Rita tem para nos dizer. Olha lá. Apresenta um instrumento musical chamado agogô. Qual é a nossa referência agora? Ali na fala, na afirmativa da professora Rita, ela diz instrumento musical chamado agogô. Nós estudamos um pouco sobre esse instrumento. Você se lembra? Eu mostrei para você que o agogô é um instrumento que veio da África. Ele é 2 objetos cônicos unidos por uma haste de metal que quando você bate ele faz um som bem característico. Ele foi usado na África e quando veio para o Brasil teve um gênero musical que adotou, vamos assim dizer, esse instrumento. Será que foi o rock? Eu acho que não. Foi o samba, você se lembra? Eu contei um pouquinho para vocês da história do samba e da bossa nova, que estavam intimamente ligados. Então, você se lembra qual é o texto que fala sobre o agogô? É o texto do Maluquinho ou é o texto do Snoopy, lá onde tem o Charlie Brown soltando pipas? O agogô é um instrumento musical. Qual é o texto que fala de música? Se lembrou? Eu tenho certeza que sim. É o texto 1, o espírito do rock, lá onde tem Maluquinho por festas. Vamos anotar aqui também. O seu caderno está ficando bem bonito, bem anotado? Vamos lá. Professora Rita, o que mais você tem a nos dizer? Olha a afirmativa. Mostra a relação entre um humano e um vegetal. Vamos pensar em relação. Essa relação acontece numa conversa, num debate, pode ter uma certa discussão, né? Um certo momento de agitação entre um humano e um vegetal. Vamos pensar na história do Maluquinho. Ali na história do Maluquinho, eles estão conversando entre os 3 que vão participar da banda. É o Maluquinho, o Juninho e o Bocão. Tem algum vegetal no meio da história que participa com ações ativamente? Eu acho que não, não é? E no Snoopy? O Charlie Brown, ele está quase que o texto todo conversando com alguém. Mas esse alguém não é humano. É uma árvore. Você se lembra? A árvore é um vegetal. Então essa relação entre o humano e o vegetal acontece lá no texto 2, no texto do Snoopy, né? Principalmente porque Charlie Brown acreditava que a árvore realmente engolia as suas pipas. Ele queria se alimentar com as suas pipas. Então, por acreditar nisso, é que se deu essa relação um pouco conflitante entre o humano e o vegetal. Vamos anotar? Então, é texto 2. Vamos lá? O que mais temos aqui?
Agora vamos ver qual é a próxima afirmativa que a professora Rita nos trouxe. Ela diz o seguinte: traz referências do estilo musical samba e bossa nova. Vamos perceber qual dos textos traz essa referência. Lá no texto do Snoopy, a gente acabou de falar anteriormente, que era uma relação conflituosa entre um humano e um vegetal, porque ele acreditava que esse vegetal engolia suas pipas. Ali não fala muito de gênero musical, estilo musical, mas no texto do Maluquinho fala. Vamos relembrar em que momentos o Maluquinho traz essas referências? Então vamos lá. Tem um momento em que o Juninho diz o seguinte: nossa banda é de rock, por isso não cabe o agogô. E aí o Maluquinho responde para ele: então tô fora, o meu negócio é o samba. Então o próprio Maluquinho traz essas referências. E tem um momento em que ele canta ou ele cita um trecho da música Desafinado de João Gilberto, quando ele diz assim, que no peito de um desafinado também bate um coração. Então, o Maluquinho, ele é cheio de referências sobre esse estilo musical, samba e bossa nova. Então, a resposta para essa afirmativa está lá no texto 1, o texto do Maluquinho. Então, está aqui. Já encontramos afirmativas no texto do Maluquinho, foram 3, e no texto do Snoopy até agora 2. Vamos continuar? O que mais traz a professora Rita para nós? Ela diz o seguinte: mostra onomatopeias para representar as ações de um personagem durante toda a história. Tá? Então, qual dos dois textos, um dos personagens não tem falas, mas o autor escolhe usar as onomatopeias para se comunicar dentro dessa relação, né, dialógica entre os personagens. Então, tem um dos textos que isso acontece. Vamos de novo analisar. Lá no texto do Maluquinho, nós temos 3 personagens. Nós temos um Maluquinho, o Bocão e o Juninho. Os 3 estão naquela discussão do que cada um vai fazer na banda. Algum deles não tem fala e se comunica através das onomatopeias? Pensa aí. Tá recordando? O professor fez a leitura desse texto hoje também. Todos eles têm falas, não tem? Todos eles, no texto, na marca do papel, aparece o balão e as falas de cada um, não é verdade? Agora vamos pensar no texto do Snoopy. Ali, Charlie Brown conversa com quem? Sempre com uma árvore. Lá no final aparecem outros personagens, mas ele conversa a história toda com uma árvore. O autor, ele não coloca a árvore como um ser próximo ao humano, que tem falas, mesmo mostrando o sorriso da árvore, né? Porque o personagem principal, Charlie Brown, imaginava a árvore má, então aquele sorriso um pouquinho maquiavélico aparece no desenho, mas a própria árvore não se comunica com o Charlie Brown, não é verdade? E então o autor, ele traz as onomatopeias para utilizar como uma maneira de conversar com o nosso Charlie Brown. Então a resposta correta era texto 2, o texto do Snoopy. Vamos marcar aqui, ó. Então tivemos aí um empate 3-3, não é verdade? Mas ainda temos algumas análises para fazer. Professora Rita, o que vem aí, ó? Apresenta a cena abaixo, olha a cena aí na tela da TV. Nós temos aí um pedaço, parece que é de uma planta, temos um sorriso um pouquinho maldoso e ele está comendo alguma coisa. Esta cena, esse pedacinho de uma cena, está no texto 1 do Maluquinho ou está no texto 2 do Snoopy? Estamos fazendo bastante referência a esses textos. E aí, já anotou no seu caderno? Não precisava desenhar aí essa imagem, mas você pode fazer algumas anotações sobre ela, né? Colocar que é um vegetal, que tem um sorriso maldoso, que está comendo alguma coisa. Já fez as suas anotações? E você anotou que é sobre qual texto? Texto 1 ou texto 2? Vamos conferir? É do texto 2, o texto do Snoopy. É um pedaço da árvore que está engolindo a pipa do Charlie Brown. Então eu tenho aqui, ó, um pedacinho da copa,
o tronco da árvore e ele está comendo a pipa do Charlie Brown, não é? Vamos lá. Professora Rita, o que mais temos? Apresenta a cena abaixo. Olha a cena abaixo. Nós temos um pedaço de personagens, né? São crianças. Temos um microfone, temos uma guitarra. Ali no canto parece que é um teclado cheio de fios, um teclado eletrônico, não é? Um instrumento eletrônico. E esses instrumentos, eles são de qual texto? Do texto 1, que é do Maluquinho, ou do texto 2, que é do Snoopy? Essas referências apareceram onde? Lembrando sempre que uma história em quadrinhos, para que eu entenda uma história em quadrinhos, eu preciso fazer a leitura do que está escrito e do que está desenhado, para eu compreender. Muito bem. E agora, vamos conferir? Está no texto 1, o texto do Menino Maluquinho. Vamos marcar aqui. Então, fala muito em espírito do rock. Lembram-se que eu trabalhei com vocês o que significa a palavra rock? Rock é um gênero musical que é caracterizado pela amplificação de aparelhos eletrônicos, de instrumentos eletrônicos. Então, todos eles são eletrônicos. Guitarra, teclado, não é? A própria bateria. Então, são referências desse texto 1. Vamos lá? Ainda temos mais duas afirmativas que a professora Rita nos traz. Vamos ver quais são. Termina com um personagem inconformado por não conseguir o que queria. Então nós temos personagens nas duas histórias. Numa delas é o Menino Maluquinho, junto com os seus amigos Bocão e Juninho. Será que nessa história alguém termina inconformado? Ou seja, será que alguém termina sem conseguir aquilo que queria? Lá no texto do Snoopy nós tínhamos o Charlie Brown, que estava sempre conversando com a árvore, não é? Nesse texto, alguém terminou inconformado? Ou seja, não conseguiu aquilo que queria? Pensou aí? Fez as suas anotações? Vamos ver qual é a resposta. A resposta é o texto 2, não é? Vamos marcar aqui, ó. Quem terminou inconformado? O Charlie Brown, porque ele não conseguiu soltar as suas pipas. A árvore pegou todas as 3. Então ele não conseguiu o que queria, não é verdade? E a última? Termina com os personagens encontrando o seu lugar no grupo. Qual dos dois textos termina dessa forma, em que todos os personagens da história encontraram a sua função? Será que foi no texto do Maluquinho ou será que foi no texto do Snoopy? Vamos pensar. Nós acabamos de ver que o Charlie Brown, ele terminou a história ali na revista do Snoopy inconformado. Ele não conseguiu o que queria, né? Já no texto do Maluquinho, os 3 encontraram a sua função. Quem estava meio perdido na história era o próprio Maluquinho. Ele começou querendo tocar um agogô, não conseguiu. Então teve a ideia de ser um vocalista, mas ele era muito desafinado. Ele era tão desafinado quanto eu. Mas o seu amigo Bocão conseguiu encontrar uma função para ele e solicitou, né, ele deu a ideia, na verdade, de que o Maluquinho tocasse a bateria. E realmente foi o que deu certo para o Maluquinho. Então a resposta é texto 1. Vamos anotar? Muito bem. Observe como que ficou a nossa comparação, ó. Então, o título Lutando para Voar é lá do Snoopy. O Espírito do Rock é o título lá do Maluquinho. Apresenta um instrumento musical chamado agogô. Apareceu no texto do Maluquinho. Mostra a relação entre um humano e um vegetal, Charlie Brown e a árvore. Está lá no texto do Snoopy. Traz referências do estilo musical samba e bossa nova, lá no Maluquinho. O Maluquinho adora samba. Mostra onomatopeias para representar as ações de um personagem durante a história, tá? Então estava lá no Snoopy, porque o autor utilizou as onomatopeias para criar esse diálogo aí entre o Charlie Brown e o Snoopy. Apresenta a cena, essa copa da árvore com esse sorriso um pouquinho maléfico, né? Lá no texto 2, mostra o personagem a árvore. Apresenta esta cena, os instrumentos musicais.
texto do Maluquinho, Espíritos do Rock. Termina com alguém inconformado, não conseguiu o que queria, texto do Snoopy. E termina com todos encontrando seu lugar no grupo. Aqui, texto do Maluquinho. Gostou? Agora eu quero que você observe como que ficou aí na tela. Eu volto já já. Agora que nós já analisamos os assuntos do texto do Maluquinho e aqui na revista do Snoopy, nós vamos analisar o ponto de vista dos personagens nos dois textos. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ponto de vista. Vamos debater e ver quais são os argumentos de cada personagem. Então acompanhe comigo aí, ó. Na HQ Espírito do Rock, é o que está aqui no Maluquinho, o Maluquinho e o Juninho entram em uma discussão sobre o que entraria ou não no rock, no estilo musical de rock. E usaram diferentes argumentos. Vamos separar os argumentos de cada um deles? Então observe aí, ó, eu peguei 7 argumentos da história. Então, número 1, a gogô é para samba. Número 2, mas não tem o espírito do rock. Número 3, os agogôs também são filhos de Deus. Número 4, nossa banda é de rock. Número 5, não se esqueça que eu sou um roqueiro. Número 6, eu sou roqueiro purista. E número 7, entendo de música pra danar. Todos eles são pontos de vista, são frases que afirmam aquilo, a minha opinião, aquilo que eu acho, ok? E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem esses argumentos e separem. Quais argumentos são do Juninho? Então você vai escrever Juninho no caderno e vai colocar se é o número 1, se é o número 1, 3 e 6, ok? E vai escrever Maluquinho e vai colocar os números dos argumentos que são do Maluquinho. Eu vou dar um tempo para você pensar e registrar. Agora nós vamos corrigir para ver se você colocou os argumentos para cada personagem. Lembrando que são as opiniões que eles dão durante o texto para defender o seu ponto de vista. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, o Maluquinho e o Juninho. Todas as falas eram desses dois personagens. O número 1, a gogô é para samba. Quem foi que deu essa opinião? Você se lembrou? Quem deu essa opinião foi o Juninho. O número 2 diz assim, ó, mas não tem o espírito do rock. Também foi o Juninho, você se lembra? Ele diz que o agogô não tem o espírito do rock, por isso que não poderia entrar na banda. Número 3, os agogôs também são filhos de Deus. Quem foi que deu essa opinião? Foi o Maluquinho. Está aqui. Número 4, nossa banda é de rock. Quem foi que defendeu essa opinião? Quem que usou esse argumento para defender a sua opinião? Foi o Juninho. Número 5. Não se esqueça que eu sou um roqueiro. Ele utilizou então ali o não se esqueça, né, para dizer que ele era um roqueiro, por isso que não poderia aceitar. Então, também foi o Juninho. Você está percebendo que o Juninho ele está usando de vários argumentos para defender o seu ponto de vista, né? Ele já deu 4 argumentos contra um argumento do Maluquinho. Número 6. Eu sou um roqueiro purista. Quem foi que deu essa fala? Quem foi que disse isso para defender o seu ponto de vista? Também foi o Juninho. E número 7, eu entendo de música pra danar. Quem foi que disse isso para defender o seu ponto de vista? Também foi o Juninho. Então olha como é que ficou. 6 frases defendendo o seu ponto de vista contra uma ali do Maluquinho.
né? O Junin, vamos pensar na característica do Junin. O Junin é um menino nerd, aquele que gosta de estudar, que gosta de conhecer sobre as coisas. Então ele é uma pessoa que ele vai ter mais argumentos para defender aquilo que ele gosta, aquilo que ele estuda, não é verdade? Observe aí como é que ficou na tela da TV, ó. Os argumentos do Junin. A gogô é para samba, mas não tem o espírito do rock. Aí depois vem o argumento do maluquinho. Os agogôs também são filhos de Deus. E depois todos os demais são do Junin, né? Então, aquilo que eu disse para vocês, você percebeu que Junin usou mais argumentos para defender o seu ponto de vista? Isso vem muito através da característica do personagem, né? Aquilo que ele estuda, aquilo que ele gosta, então ele defende muito bem. Vamos pensar ainda sobre essa questão do ponto de vista. Acompanhem a leitura, ó. Observe as cenas abaixo. Cada personagem defende a sua opinião. Marque a alternativa que justifica o ponto de vista do personagem Junin. Então tem duas cenas ali. Você vai ler as duas cenas para descobrir a resposta. Quais são os argumentos utilizados? Então olha lá, ó, o Junin diz o seguinte: a gogô é para samba, maluquinho. Nossa banda é de rock. Aí o maluquinho dá uma resposta para fazer esse contraponto à opinião do Junin. Ele diz assim, ó: deixa disso, Junin. Os agogôs também são filhos de Deus. E aí o Junin traz um outro argumento contra o que o maluquinho falou. Ele diz assim, ó: mas não tem o espírito do rock. Aí eu quero saber, ó, qual a alternativa que justifica o ponto de vista do Junin. Letra A. Junin defende que o agogô não pertence ao estilo musical ao qual eles tocam. Ou letra B. Junin defende que o agogô não é filho de Deus porque não tem o espírito do rock. Qual das duas responde ali aquela justificativa? Pensa aí, eu já volto. Vamos ver se você acertou a resposta. Então, qual a alternativa que justifica o ponto de vista do personagem Junin, quando ele diz, né, que o agogô não pode ser usado porque não é pro rock, ele não tem espírito do rock? A resposta correta é a letra A. Ele defende que o agogô não pertence a esse estilo musical. Ok? E agora? O personagem Bocão também dá suas opiniões. Leia as falas abaixo e anote as palavras ou expressões que demonstram isso. Então esse nós vamos fazer juntos. Então olhe quantas são as falas do Bocão. Ele diz o seguinte, ó, eu vou ler, acompanha a leitura aí na tela da TV. Ele diz o seguinte: achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Vamos começar logo este ensaio. Ele diz também o seguinte, ó: nunca pensei que música pudesse ter espírito. Ele pensou em outro momento. E o Junin acha que só ele entende de música. E num outro momento ele diz o seguinte: então, o que falta para nossa banda é... Quais são as palavras ou expressões que demonstram a opinião do Bocão? Ali na primeira cena é a palavra achei. Quando ele diz eu achei, era a opinião dele, né? Quando ele coloca ali, ó, o Junin acha que só ele entende. Então também é uma opinião do personagem Bocão, né? Ele dá a sua opinião dizendo que o Junin acha que só ele, mas ele também sabe, o Bocão também sabe um pouco sobre música. Ali, ó, toda fala já é uma expressão que demonstra a opinião dele. Então, o que falta para nossa banda ele está iniciando a opinião dele, né? Uma sugestão dele. E ali, ó, nunca pensei. Nunca pensei também é uma palavra, uma expressão que demonstra a opinião do personagem. Agora que nós fizemos juntos, vamos pensar ali no Charlie Brown. O personagem Charlie Brown gosta de expor suas opiniões também. Quais palavras ou expressões demonstram isso? Eu quero que você anote aí no seu caderno e eu já venho para corrigir.
Vamos ver se você encontrou as palavrinhas que demarcam essa opinião, demonstram opinião. Então ali, na palavra posto que, é uma opinião dele, e quando ele diz saiba, sabia, né? Você pode, que você quer gostar, ou você quer experimentar esses sabores. Então, essas são as expressões. É muito importante destacar que os argumentos de cada um devem ser respeitados. Temos que procurar compreendê-los, mesmo que nós não concordemos com ele. Então, nós podemos, sim, não concordar, mas temos que respeitar. E agora está chegando aquele momento, o momento daquela invasão maravilhosa da professora Rita. Que curiosidade você traz hoje, professora Rita? Oi, crianças! Estou de volta, invadindo a aula do professor Rodrigo mais uma vez, para trazer aquelas curiosidadezinhas diferentes, históricas. E hoje eu vou falar sobre a origem das histórias em quadrinhos. O professor Rodrigo trouxe nessa sequência histórias em quadrinhos para nós, alguns personagens bem legais. Bom, você sabia que as histórias em quadrinhos da forma como nós conhecemos hoje, elas começaram desde 1894 nos Estados Unidos. Uma das primeiras delas chamava-se The Yellow Kid, que é essa aqui, ó. A The Yellow Kid, do americano Richard Outcault, ela foi publicada primeiro numa revista que chamava Truth. Alguns meses depois, o jornal New York World tornou essa publicação oficial. Esse nome, The Yellow Kid, deve-se ao fato do personagem sempre usar um pijama amarelo. Retrata a história de um menino, uma criança que vive nos guetos de Nova York e se utiliza das gírias do gueto para fazer questionamentos sobre o consumo da sociedade, questões raciais, era que ele trabalhava nessa época. Algum tempo depois, as histórias em quadrinhos se tornaram conhecidas no mundo todo, né? Mesmo tendo nomes diferentes, como mangás, comics, nós temos diversos personagens emblemáticos. E eu vou mostrar alguns aqui que eu gosto para vocês conhecerem. Bom, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Gato Félix. Olha ele aqui. O Gato Félix foi o primeiro personagem a ganhar fama com o HQ. Até que surgiu o Mickey Mouse e virou seu enorme rival nessa questão do sucesso, certo? Aí também temos a Mafalda. Olha aqui ela, a Mafalda, que foi de 1964 e ela foi criada pelo argentino Quino. A Mafalda era uma criança de 6 anos de idade que questionava muito a realidade mundial, algumas ações dos adultos. Ela era bem reflexiva, era bem interessante. Outra criação também muito legal é o Calvin. Vocês conhecem o Calvin? Calvin e o Haroldo, olha aqui eles, como sempre vivendo altas aventuras. Ele foi criado em 1985 por Bill Watterson. E o mais interessante do Calvin e Haroldo é que ele tinha uma amizade intensa com esse tigre Haroldo e, na verdade, o tigre era um bicho de pelúcia, mas era fofo, né? Atualmente, as histórias em quadrinhos, elas têm evoluído muito no seu design, nas suas cores, nos seus desenhos. Olha a capa dessa aqui, olha. Que traz a Liga da Justiça com seus personagens de super-heróis. E assim, a gente tem essa evolução, né? De cores, de desenhos, ao longo do tempo. Tudo vai se evoluindo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado bastante das aulas do professor Rodrigo. E aqui eu vou me despedindo de vocês com um grande beijo. Fiquem bem. Muito legal, obrigado, professora Rita, por mais essas curiosidades. Agora de uma maneira geral, né? Muito interessante. Eu adorei essas curiosidades e adorei essa sequência. Eu adoro histórias em quadrinhos. Mas então eu fico por aqui. Com vocês, eu deixo todo o meu amor e o meu apoio. E logo, logo eu tô de volta na tela da sua TV. A professora Rita também deixou o seu recado. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!